Meus prezados irmãos e amigos, o verso 17 do capítulo 4, para mim, é um dos versos mais poderosos da palavra de Deus, porque ele trata de identificar o Deus de Abraão, o Deus de Davi, e mais que isso, o Deus de todo aquele que crê. E que Deus é esse? O Deus que vivifica os mortos, como diz o texto. Como está escrito, eu o constituí por pai de muitas nações. Diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos se chama à existência as coisas que não existem. Este é o Deus no qual nós cremos. O Deus que vivifica os mortos. No vídeo passado, eu narrei um pouquinho da minha experiência na infância, nessa busca por Deus, nessa busca inexplicável por Deus. Como é que uma criança, né, fica preocupada com essas coisas? Mas eu só fui entender isso muito tempo depois. Era Deus cuidando de mim, o Espírito Santo cuidando de mim, trabalhando com a minha mente infantil desde criança. Eu não entendia também por que quando a minha avó, que não sabia ler, morreu sem saber ler e sem saber assinar o próprio nome, quando a minha avó pedia para que eu lesse a Bíblia para ela, e eu pegava a Bíblia e lia para minha avó, nem ela nem eu entendíamos o que eu estava lendo, e ela também não entendia o que ela estava ouvindo, mas de algum modo eu me sentia bem, de algum modo eu me sentia como se eu estivesse numa ambiência que me era conhecida quando eu abria a palavra de Deus e lia para minha avó, ainda na minha infância. Então, tudo isso são sinais, são evidências de que o Espírito Santo trabalha com você, ele vai trabalhando com você, ele vai cuidando de você. Até que um dia ele te encontra como carne, porque chegou a hora de você vir à existência para Deus. É a hora em que Deus te chama. Paulo, vem para fora. Como ele fez com Lázaro. Paulo, vem para fora. Ou seja, quando você ouve a voz de Deus te chamando para a vida, você vai fazer o quê? Você vai, não, Senhor, espera um pouquinho, deixa eu ver se eu... Espera um pouquinho, deixa eu ver se eu vou querer. Deixa eu ver, Senhor. Lázaro teve algum tempo em que ele pudesse decidir quando Jesus o chama para fora do seu túmulo? Lázaro, vem para fora. Lázaro parou e falou assim, espera um pouquinho, deixa eu analisar essa sua proposta, porque eu estou muito bem aqui sossegado na minha tumba, no meu sepulcro, eu estou muito bem aqui na minha morte, eu não sei se eu quero ir para fora não, esse mundo aí está muito cruel, está muito complicado aí fora. Deixa eu analisar um pouquinho mais sua proposta. Foi isso que aconteceu, irmãos? Ou há uma ordem de Deus, Lázaro vem para fora, o que foi que aconteceu? Lázaro saiu, porque Deus é poderoso. Deus é o Deus da vida. Só Ele possui vida original. Ele é o único imortal no universo. E quando Deus dá uma ordem, não há criatura, não há nada que possa resistir ao chamado e à ordem desse Deus maravilhoso que vivifica os mortos segundo a sua graça, segundo o seu poder. Quando Deus passou por você e chegou a hora do seu chamado, Ele te chamou para fora. Paulo vem para fora, José vem para fora, Romano vem para fora, Vilma vem para fora. Estela vem para fora, Maria vem para fora, João vem para fora, Roberto vem para fora, Joel vem para fora, Luciana vem para fora. Quando Deus passou por você e te chamou, você não teve você não teve reação. Você saiu para a vida, Deus te chamou a vida, Deus vivificou você, você estava morto para Ele, nos seus delitos e pecados, e Deus te chamou à vida por sua graça. Você estava morto, você não fez nada para merecer essa vida que Deus te chamou para experimentar a partir de agora. E quando Deus te chama à vida, Ele fala, olha,
Você fazia parte de uma raça condenada. Adão, lá no Éden, condenou a sua raça à morte, à condenação. Desobedeceu a minha voz. Toda a raça estava condenada. E você tem pecado por conta disso, de ter recebido essa herança maldita de Adão. Você também tem cometido pecados. E nessa condição você estaria condenado. E você então se arrepende de tudo. Deus então te dá o dom do arrependimento. Ali. Imediatamente, simultaneamente, Ele te dá o dom da fé e você crê. Você crê nesse Deus maravilhoso que te chamou à vida por conta do que Jesus fez por você. Com Abraão foi do mesmo jeito. Sai da sua terra, Abraão. Sai daí. Eu tenho um plano para você. Eu vou te abençoar, Abraão. Eu vou te abençoar. E vou abençoar aqueles que te abençoarem. E vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Eu vou fazer de você uma grande nação. Tão numerosa quanto as estrelas do céu. E você será uma bênção para todas as famílias da terra, Abraão. Deus não chegou para Abraão e fez uma proposta para ele. Abraão, eu quero te fazer uma proposta. Vamos ver se você aceita ou não. Não foi isso. Deus chegou para Abraão e o tirou de lá. Abraão, sai daí. Sai dessa sua morte espiritual. Eu vou te dar vida, Abraão. Eu vou fazer de você uma grande nação. Deus não condicionou nada. Deus não chegou para Abraão e falou assim, olha, eu vou fazer uma proposta para você, se através do seu livre-arbítrio você aceitar, eu vou fazer isso com você. Se você não aceitar, você vai perecer nos seus pecados. Não foi isso que Deus fez. Deus deu uma ordem para Abraão. Sai da tua terra, Abraão. Eu vou fazer de você uma grande nação, você será uma bênção para todas as famílias da terra. Você será pai de muitas nações, tão numerosas quanto as estrelas que estão nos céus. É a mesma coisa que Deus faz conosco quando Ele chega até nós para exprimir o seu chamado, que para esse é eficaz, porque não há como resistir a uma ordem de Deus. Fulano vem para a vida, sai, vem para fora. Não há como resistir a este chamado. Quem é que resiste ao chamado de Deus, ao convite de Deus? Quem é que resiste? Todos aqueles que não foram eleitos por Deus, eles resistem. Isso aí é evidência de livre-arbítrio? Não. Os arminianos pateticamente afirmam isso, né? Que isso é evidência de livre-arbítrio. São tão medíocres e patéticos que não entendem a lógica da palavra de Deus. Não é a lógica da ciência humana, é a lógica da palavra de Deus. Pelagianos e arminianos são medíocres e patéticos quando eles não compreendem que Deus, quando chama um eleito à vida, ele faz um chamado eficaz. O eleito não vai pensar primeiro para ver se decide. Eu vou ver se eu aceito ou não aceito. Aí o arminiano e o pelagiano vai dizer o seguinte, não, mas o chamado pode ser resistido. Pode ser resistido para aquele que não foi eleito. Ele ouve o evangelho sendo pregado na televisão, no rádio, para alguém. Ele não está nem aí. E ele resiste. Por que ele resiste? Porque ele está morto para Deus. Ele é carne. É simples assim. Deus, o Deus de Abraão, é o Deus que vivifica os mortos. E aí eu me lembro de um texto de Jesus Cristo. E aí eu estou quase no final do vídeo já. Um texto de Jesus em São João 5. Já tratei muito desse tema. Mas como nós estamos revisitando alguns assuntos, através de Romanos, eu leio São João capítulo 5, verso 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, não é o Deus de Abraão? O Pai de Jesus não é o Deus de Abraão? É o Deus de Abraão. É o Deus de Abraão. Olha, assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem Ele quer. O Filho só vivifica aqueles a quem Ele, o Filho, quiser. É uma questão de Deus, não é uma questão do livre-arbítrio humano. Até
quando os pelagianos e arminianos vão pateticamente negarem estas verdades fundamentais da palavra de Deus, verdades maravilhosas na nossa vida? Até quando? O Deus de Abraão é o Deus que passa por aqueles que foram eleitos por Ele mesmo e os vivifica, os traz à vida. Quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. E aí em São João, capítulo 3, isso é maravilhoso. João capítulo 3, pouco tempo depois de dizer isso, quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Jesus diz assim: não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Vocês precisam nascer de novo. Por que vocês precisam nascer de novo? Porque esse nascimento que trouxe vocês à vida não vale nada para Deus. Esse nascimento que trouxe vocês à vida foi um nascimento que partiu da vontade do pai e da mãe de vocês. Foi o nascimento da carne, do sangue. Carne e sangue não herdam o reino de Deus. Vocês precisam nascer de novo. Mas como é que a gente faz isso, nascer de novo? Jesus diz assim, olha, não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do... Todo que é nascido do livre-arbítrio? Ou do Espírito? Do Espírito. O vento sopra onde ele quer. O vento sopra onde quer. Esse pneuma de Deus, esse vento de Deus, esse Espírito de Deus sopra onde Ele quer. É Ele que produz o nascimento, de quem Ele quer. E aí? Você vai dizer o quê? Eu digo glória a Deus. Eu digo aleluia, Senhor. E você vai dizer o quê? Você que é adventista e está com ódio no seu coração por me assistir até agora, você vai me amaldiçoar. Mas você que é crente e crê na palavra do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, no Deus da palavra de Deus, você vai dizer aleluia, Senhor. Glórias a Deus. Você vai dizer isso. Porque nós estamos pregando a palavra de Deus. Nós não estamos nos utilizando de nenhum subterfúgio barato, nenhum subterfúgio patético, ridículo, medíocre, circunscrito à ciência humana, à lógica humana, à sabedoria humana. Deus disse que a sabedoria humana é loucura para Ele. Porque os sábios dizem que a sabedoria de Deus é loucura, né? Paulo já dizia isso aos Coríntios, né? Pregando o evangelho de Cristo, a cruz de Cristo, todo mundo chamou Paulo de louco. Você é louco, meu filho. Não é isso que chamam de mim aqui na TV Caminho Livre? Esse cara é louco, esse cara é doido, esse cara não é nada, né? Eu realmente não sou nada mesmo. Mas Deus me tirou do meu nada. Deus me chamou a vida a mim. E eu louvo a Deus por isso. Eu creio nesse Deus, o Deus de Abraão. Eu creio nele. Agora, eu creio nesse Deus e passei a crer nesse Deus não porque eu era santinho, porque eu era bonitinho, guardava lei, ordens, cerimônias, ritos. Nada disso. Foi por sua graça. Pela graça dele. Ele chamou à existência o que não existia. Eu. Não existia enquanto filho de Deus. E Ele me chama à existência. Enquanto filho de Deus. Eu era carne, morto para Ele. Mas Deus me vivifica e me chama à existência como filho de Deus. Nesse momento eu nasci de novo. Não sou eu que processo o meu novo nascimento.
Assim como não foi você que processou o seu nascimento do seu pai e da sua mãe. Não foi você que chegou no papai e na mamãe e falou: papai, mamãe, está na hora de eu nascer. Eu quero nascer em tal lugar. Eu quero nascer do sexo tal. Eu quero ter o nome tal. Eu quero ter a cor tal. Eu quero falar a língua tal. Tá, papai e mamãe? Idiotice isso, né? Mas isso é só para você perceber até onde vai a mediocridade, a patetice desse entendimento arminiano que é fajuto. É antibíblico, anti-evangélico, anti-graça. Esse mesmo entendimento assumido e afirmado pela teologia adventista. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.